Bom dia, amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje nós vamos para Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Vamos entender um pouquinho o texto é longo, e para que o vídeo não fique muito longo, eu pretendo ser breve aqui no comentário, na aplicação. Jesus, depois de ter multiplicado os alimentos, pães e peixe, ele pede para os discípulos ir para o outro lado do mar da Galileia. Olha, peguem um barco e vão por outro lado. E aí ele despede a multidão, e quando a multidão sai, ele vai para um monte orar sozinho. E quando caindo a tarde, já escurecendo, imagino eu, ele estava lá só orando, E o barco a Bíblia diz aqui que o barco já estava longe. Segundo algumas anotações e comentários, acredito que essa distância já poderia ser em torno de 5 a 6 quilômetros, da onde Jesus estava. E Jesus, ele vai lá na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã, e ele encontra os discípulos, Ele vai andando por sobre o mar, e os discípulos ficaram, quando viram aquilo, no nosso linguajar aqui cearense, a gente diz é uma assombração, E eles disseram exatamente isso: é um fantasma, E Jesus diz: "Olha, tenham calma, sou eu." E naquele mesmo momento, o medo de Pedro se transforma em fé, se transforma em querer estar com o Senhor Jesus Cristo e de até experimentar uma coisa nova, diferente, Ele disse: "Se és tu, Senhor, manda que eu vá andando, ao teu encontro." E Jesus diz: "Vem." E Pedro vai, e Pedro também anda sobre as águas. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e só prestamos atenção no momento em que Pedro olha para o vento, que a Bíblia diz aqui que era contrário, olha para as tempestades e começa a afundar. Observa aqui só a falta de fé de Pedro, mas na verdade Pedro teve a fé, ele andou sobre as águas, porém foi, digamos, inconstante, As situações daquele momento tiraram a atenção da fé, e nós estamos sujeitos às mesmas coisas hoje, Nós somos exatamente como Pedro, e nós temos que ter os mesmos cuidados, para não cair, digamos assim, nos mesmos erros de Pedro, Nós temos que estar sempre com os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo e não desviar a nossa atenção.
Pedro não foi uma pessoa com menos fé do que nós. Nós estamos sujeitos e talvez com tempestades bem menores, né, nos falte fé. E quando a gente vai olhar a grandeza desse fato, será que nós daríamos pelo menos um passo sobre as águas? Pedro andou ainda sobre as águas, mas trazendo para as nossas vidas, nós precisamos em todo tempo e em toda situação confiar no Senhor Jesus Cristo, para que mesmo que as tempestades sejam grandes, mesmo que nos falte ali uma terra firme para andar, nós possamos caminhar sobre as águas na fé no Senhor Jesus Cristo. Em toda e qualquer situação, que nós venhamos estar com os nossos olhos bem fixos no Senhor Jesus Cristo, tendo por Ele essa bendita fé. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.